Bom dia, queridonhos e queridonhas. Essa semana, até domingo, vai ter vídeo a rodo. E a semana que vem eu explico pra vocês por quê. É, esse vídeo, esse vídeo, essa semana eu vou parar de preguiça e eu vou trabalhar menos. E eu vou dar uma rushada com um monte de coisa que eu vivo falando que precisa existir e que eu nunca faço. Ah, a gente está aqui para atender a um pedido de um de vocês que disse, e foi super bonitinho assim, o jeito que disse. Por mais que seja difícil para você, fala aí para quem não está acompanhando isso, o que que Israel faz com a Palestina. Porque eu me perdi nas conversas aí de você com o Lucas, é muita coisa para escutar. E assim, é impressionante o quanto a gente tem dificuldade de falar o básico, uma vez que a gente fala 3 anos atrás e acha que a partir daí todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo entende. Então, eu tô cada vez mais emotivo aqui e vocês só veem aquilo que eu falo no vídeo e não entendem de onde que vem tudo isso. Então a gente vai fazer o básico do básico aqui, é o que Israel faz com a Palestina, na verdade o que os Estados Unidos faz com o mundo, porque a Palestina é meramente um representante do resto do mundo e de como o mundo poderia estar. E aí você vai perceber que se você é de esquerda, você foi feito de otário, que se você é de direita, você foi feito de trouxa. E, e, e vamos lá. Então, primeiramente, é muito importante, para começo de história, que se você não for lá assistir, pelo menos você entenda do que se trata esse episódio de Black Mirror, que é Homens contra o Fogo. E nesse Homens contra o Fogo, os caras têm que lutar contra roaches. Roaches são esses monstros aqui que, né? Roaches é de cockroaches, que é de aqueles bichos nojentos que de vez em quando a gente encontra na nossa casa e a gente pisa 5 vezes porque a gente acha que ele tem 5 vidas. Na verdade, tem duas só. Um, E o que acontece? Esses soldados aqui nesse episódio, eles recebem um implante nos olhos e eles acham que é para enxergar melhor, quando na verdade isso daqui que cara, falta uns meses aí para existir, né? Que afeta o seu cérebro e distorce completamente ah, aquilo que você enxerga, só que não é um capacete ridículo de 3,5 kg que fica fazendo você bater na parede e que as pessoas compram só porque é da maçã. Ah, esse episódio aqui, ele é muito chocante, porque você entra na pele desse cara, vê o quanto ele se engaja em acabar com esses bichos horríveis aqui que coloca a democracia e a liberdade em risco, e o quanto ele é engajado em proteger as pessoas, inclusive até o uniforme lembra um pouco Israel. Aí você pode falar que todo uniforme militar é isso daqui, mas enfim. E aí, ao longo do episódio, ele descobre que ele tem a chance de tomar o Red Pill, ou o Blue Pill, e ele tem a chance de desativar o negócio que ele usa porque ele percebe que ele e todos os colegas dele que foram educados desde sempre acerca da existência dos roaches, ele tira e ele escolhe enxergar as pessoas como elas são. E é muito chocante porque ele vê que ele está num cemitério de pessoas que ele matou e que não são os roaches que ele pensava que eram. Inclusive, umas minas que ele ficava tentando matar eram muito gatas e nada impedia que eles formassem um casal. E ele achando que a menina era uma barata que dizia que tinha não sei quantas saias de não sei o que. Esqueci, eu cantava com a Lana isso daí. É mentira da barata, ela tem uma só. E, e é engraçado porque quando você vê esse negócio aqui, você fala, porra, mas tem que ser muito otário, né? Pra cair nessa conversa de que o outro é mal. Então, velho, eu vou te contar um negócio. Eu vou te contar um segredo. As guerras não acontecem porque o outro é mal. As guerras acontecem por interesse de território. Então, quando você vê assim o rei Arthur e os cavaleiros da, todo conto de guerra que você vê, ele sempre tem um motivo para a guerra, mas na verdade você tem que prestar atenção qual que é a intencionalidade.
A intencionalidade é sempre a terra, é sempre riqueza, é sempre alguma vantagem competitiva, é sempre uma coisa que se o outro tiver, a vida de vocês vai ficar cada vez pior. As batalhas, elas sempre aconteceram por água, por território fértil, por minas de ouro, por centros de recursos naturais. É muito comum você ter guerra por rio e lugar assim onde você tem um rio e terra fértil é sempre palco de guerra. E aí, quando civilizações crescem ali em torno disso, é muito difícil você chegar para uma tropa e falar assim: aí, bora matar uns caras ali e pegar a terra deles. É muito difícil você convencer muita gente a lutar com muito vigor e muito afinco se você falar isso desse jeito. Aí, tava aqui em Aracaju, tem muita gente para pouca terra, dá para nossa vida ser melhor. Bora ali em Pernambuco. Vamos ali matar todo mundo. E aí a gente pega. Não, não vamos, não. Mas pensem. Vamos ali matar todo mundo e vamos pegar aquela terra para nós, porque aí a gente pode viver melhor agora que o governo brasileiro não existe mais, sonho de lucro. Não vai acontecer também. É, as pessoas vão falar, não, porra, para de ser arrombado. Não, 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 eu tô fora desse negócio aí. Agora, imagina se todo mundo é petista aqui e fala, e alguém chega e fala assim, escuta, Pernambuco só tem bolsonarista, e os caras tudo defendem não sei o quê. Isso em 2018? No mundo imaginário, onde todo mundo aqui fosse bolsonarista roxo e todo mundo em Pernambuco fosse petista roxo, e a gente tivesse com 10 vezes mais dinheiro do que a campanha de 2018 custou, foi 2022? 2022 ou 2022, tanto faz. Se a gente parar para pensar que a gente está o dia inteiro escutando jornais que demonizam o outro. E pare para pensar nas barbaridades que você, petista, fala dos bolsonaristas, e para pensar nas barbaridades que você, bolsonarista, fala dos petistas. Você fala umas coisas que você soa um retardado falando. E aí vocês me dizem umas coisas que dá vontade de estapear a cara de vocês. E por que eu não faço isso? Porque eu sei que vocês estão usando essas lentes aqui e vendo esses amiguinhos sobre esse prisma aqui. E vocês não têm como se defender dos grupos de Zap Zap, porque vocês não estudaram. Vocês não têm como se defender das celebridades falando e que estudaram minorias na USP. Vocês não têm como se defender daquilo que é usado contra vocês para deshumanizar o outro. E aí, quando você pergunta o que acontece em Israel, os Estados Unidos usa Israel para fazer com o mundo uma coisa 150 vezes pior do que o seu candidato faz com você. Se você gosta do Lula, é porque você é enganado por toda uma rede dele que finge ser apolítica. Então, quando você olha para Choquei, para todas essas celebridades e todos esses falsos intelectuais que vão é, redigir de maneira brilhante a respeito de todas as suas retóricas contra a direita durante horas e horas e horas da maneira mais brilhante possível, porque você está usando essas lentes e você caiu nessa bolha, porque você desumaniza o outro e você acha que se a direita não existisse, o Brasil seria bom. E se você está do lado da direita e Lula é bandido, e o PT atrasa o Brasil, e atrasa, e se você vê a coisa por esse prisma, que se matar o bandido, que se matar esses vagabundos, se acabar com o comunismo, o Brasil melhora, você é tão otário quanto os caras que você ataca, porque você também está com essa lente e você também está enxergando roaches. E essa mecânica nas democracias, ela não é nada diferente, inclusive ela valida o que é imposto a vocês, a todos nós, diante da perspectiva do mundo, que segue mais ou menos a mesma dinâmica, e que é tão imbecilizante quanto. E nada acontece porque as pessoas são boas ou más. A luta do capitalismo e do comunismo, ela nada mais foi do que uma desculpa para as pessoas jogarem bombas umas nas outras. Por quê? Porque elas queriam o controle elas queriam o controle energético do planeta. E aí quando você olha para o mapa do petróleo no mundo, acontece uma trágica coincidência. Uma trágica coincidência. Qual é a trágica coincidência? As maiores minas de petróleo, que são a coisa mais valiosa do último século, eu estou falando do século passado, não deste século. Por quê? Porque a gente está ainda
em um quarto do século, e talvez na segunda metade o petróleo deixe de ser a coisa mais importante do mundo e outra coisa vai ser a coisa mais importante do mundo e a gente vai fazer guerra por outra coisa e a guerra pelo petróleo pode ficar obsoleta. Então, sim, pode existir uma paz no Oriente Médio, e não porque as pessoas foram inteligentes e diplomaticamente elas chegaram a um acordo de paz, mas porque a gente pode começar de repente tudo a andar com carro a bateria e aí não vai ter mais por que investir em controle de território se o petróleo vai estar num lugar onde ninguém quer extrair porque não vale a pena. Sim, esse mundo pode existir e você vai achar que a profecia se cumpriu, que Israel teve um papel protagonista na pacificação do território, quando na verdade é porque todo mundo vai falar, não quero mais esse negócio aí, não, eu vou lutar na África agora pelos materiais que eu preciso para fazer essa nova matriz energética, para alimentar essa nova matriz energética. Então, quando eu digo qual é a trágica coincidência, é porque as maiores reservas de petróleo do mundo, elas estão justamente onde os cristãos estavam fazendo as cruzadas. E por que os cristãos estavam fazendo as cruzadas? Porque quando você olha para esse território aqui, ele é um território central. Quando dizem que Jerusalém está no centro do mundo, é porque literalmente está. Então, quando você olha para o papel, para o tamanho de Israel aqui, vocês percebem que ele corta fisicamente a passagem terrestre do continente africano com o Oriente Médio e, portanto, Ásia e, portanto, Europa terrestre. Então, você não passa com tropas aqui você não passa com tropas aqui, a menos que você tenha a bênção de Israel, senão você não consegue passar. E você não desce para cá para explorar o continente africano. Então, se você é Iraque e fala assim, bora ali tirar uns minérios do Níger, bora ali tirar uns minérios do Sudão, bora ali tirar uns minérios de não sei que lugar, por terra, você iraquiano, você sírio, não consegue passar aqui e levar suas moedinhas e falar, Mohamed, me vende um negócio aí que eu vou vender do outro lado lá. Quem detém controle desse território aqui, parte esse território no meio, de maneira que se você não tiver uma marinha forte, você não consegue passar do continente europeu para o continente africano, para o continente você não tem mobilidade sem passar por aqui. Ah, mas dá para dar um rolê por aqui, tudo montanha, e é por isso que você precisa manter tudo desolado. Então, nenhum desses lugares aqui pode ser uma base, pode ser próspero, pode ter muita população, com muito desenvolvimento, com muita riqueza, porque senão você conseguiria humanizar essas pessoas e seria muito difícil jogar bomba nelas. Então, de tempos em tempos, você joga bombas para garantir que as pessoas não vão insurgir com você e não vão colocar em risco o teu posicionamento. Isso daqui é há 70 anos um lugar seguro para você fazer o desembarque da Normandia. O que é o desembarque da Normandia? Onde mais morreu gente pra caralho? Onde mais morreu gente pra caralho na Segunda Guerra? Você tem a, o Reino Unido sendo usado como base aérea. Então, aqui chegavam navios, aqui chegavam aviões, aqui chegavam tropas, aqui chegavam recursos. E onde é que estava acontecendo a Segunda Guerra? Onde que estava acontecendo a Segunda Guerra? Na Europa. Então, imagina você querer entrar para lutar aqui, mas você não tem onde desembarcar, porque se você vai de avião, você tem bateria antiaérea, você vai de navio, você é derrubado, você chega na praia, você é metralhado. Se você não tem onde descer, é muito difícil você participar desse confronto. E Israel está garantindo há muito tempo, há 70 anos, que se os Estados Unidos quiserem mandar tropas para cá, por terra ou até mesmo por ar, o avião ele tem que pousar em algum lugar, né? Para abastecer, para se preparar, ele tem que estar colocado em algum lugar. Mas fica nos porta-aviões. Então, alguém tem que garantir a segurança dessas águas. É por isso que Biden fala, muito tempo atrás, na época que ele ainda tinha cabelo e ele ainda não fingia ser senil, na época em que ele ainda falava todo másculo para a Rússia e procurar a China e se desse errado o Irã, ele dizia, se Israel não existisse, nós teríamos que inventá-lo. São os melhores 2 bilhões de dólares que nós gastamos do nosso orçamento, e se Israel não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Por quê? Porque
Israel garante a influência. Quando ele fala a defesa dos nossos interesses, ele quer dizer a influência em toda essa região e garante que esses países não virarão Suíças ou Noruegas. Porque como que os suíços eles ganharam dinheiro é, é, além de ajudar na corrupção, protegendo, deixando corruptos no anonimato em contas na Suíça. Você não assistia isso nas novelas da Globo quando você era criança? Ah, ele tem uma conta na Suíça, como sou chique, eu tenho uma conta na Suíça. O que é ter uma conta na Suíça? É uma conta em que abrir no nome de qualquer pessoa e só eu tenho a senha, a chave, e eu saco a hora que eu quiser e todo mundo me protege e não me pede balanço financeiro, não tem auditoria. Dava para viver só com isso no mundo? O Obama acabou com esse negócio lá. Mas é tanto petróleo per capita, é tanto petróleo per capita que o dinheiro que você consegue da venda do petróleo garante a construção de infraestrutura e de uma vida rica para todo mundo. E aqui tem tanto petróleo, mas tanto petróleo que se você deixa esses caras soltos aqui, eles mandam no mundo, eles vão investir em tecnologia, eles vão investir em conhecimento. Por quê? Porque se você é rico, você tem ócio, e se você tem ócio, você vai estudar, e se você vai estudar, você fica criativo, e se você é criativo, você cria, e se você cria, você muda o mundo com a sua criação. Então nós poderíamos ter grandes escritores, nós poderíamos ter grandes poetas, nós poderíamos ter grandes filósofos, e inclusive temos, só que eles não são famosos. Por quê? Porque, primeiro, a gente mantém todo mundo desolado aqui nessa região, e quando eu falo a gente, você tem uma participação nisso, eu tenho uma participação nisso. Calma, não estou dizendo que você é um bandido. Eu estou dizendo que, por sermos enganados, a gente vê todos os dias essas pessoas serem bombardeadas, só que elas não são roaches, elas são pessoas como essa menina aqui, como essa menina aqui, elas são pessoas como esses corpos aqui, ó, são essas pessoas que a gente vê sendo assassinadas todos os dias e a gente não dá chilique, porque a gente fala assim, tem que matar mesmo essas crianças, porque se crescer vai virar terrorista. Então é melhor matar agora, bombardear agora. Isso é de uma maldade. Isso é de uma filha da putice. Que se você não tivesse com essas lentes aqui, você jamais ousaria dizer. Porque você não pensaria. Se você não tivesse com essas lentes aqui, você não pensaria. Então, como que você impede que países como esse daqui virem superpotências? Você coloca uma contra as outras. Então, Estados Unidos e Rússia, durante um bom tempo, eles armaram países e jogaram uns contra os outros e desolaram esses países, ficaram em escombros, e a União Soviética tirava petróleo de um e os Estados Unidos tiravam petróleo de outro. E a existência de Israel ela foi fundamental porque Israel vai fomentar o conflito entre tribos, garantindo que eles nunca terão paz e que eles sempre precisarão de armas. Pelo que e o que eles darão em troca das armas? Concessões para extração de petróleo que eles não conseguem fazer. Imagina que você compra uma fazenda e tem uma puta reserva de petróleo embaixo, essa reserva é tua. Não é. Pela lei brasileira não é, mas imagina que fosse. Você compra uma fazenda e tem uma puta de uma reserva de petróleo. E aí o cara fala, se você cavar um poço aqui, 3 quilômetros, 5 quilômetros aqui para baixo, passando por essas rochas e passando um pouco por essa camada aqui de, de minérios, você pode extrair o petróleo e ele é teu. E aí você fala, tá, mas quanto custa o maquinário que eu preciso para chegar nesse petróleo e extrair? Ah, uns 8 bilhões. Quanto você tem para me emprestar? R$ 150. Você tá vendo que assim, uma coisa é você ser dono da terra e outra coisa é você ter a tecnologia, o equipamento e a mão de obra especializada e o conhecimento para extrair isso, você não tem, você só está lá em cima. E você está escutando que iraniano é toda essa raça aqui, é todo roach, e você está escutando que sírio é tudo isso daí. Então, o cara tá falando, se você matar esses bandidos aí, eu te pago. E, e, e aí você começa a fazer inimigos, você começa a ser bombardeado, você começa a ser atacado, porque afinal de contas a Rússia tá armando o cara que você acha que é bandido. E aí chega uma hora que você fala, cara, eu preciso de mais armas, eu preciso de ajuda, eu preciso de bomba, eu preciso de bateria antiaérea. Não tem problema não, eu te vendo.
me paga que eu te vendo. Você fala, mas eu não tenho dinheiro. É, não tem problema, então toma aqui e aí você deixa eu extrair o petróleo aqui. Não, mas esse petróleo é meu. Sim, essas armas são minhas. O que você quer fazer da sua vida? Tá bom, me dá essas armas, mas me dá uma participação nesse petróleo. E aí acontece uma coisa muito parecida com a vendinha do escravo alforriado. Então, eu sou seu dono e aí acabou a escravatura, eu vou te alforriar e você pode morar aqui de aluguel. Então, quanto que eu te pago de salário? R$ 1.900. Quanto que é o aluguel aqui? 1.500. Ah, e a comida? A comida, R$ 900 por mês, eu te sirvo 3 refeições por dia aí. Não, mas a conta não fecha. Não tem problema, eu faço fiado. Você não é escravo, você é livre, você pode ir embora a hora que você quiser. Eu não vou mandar o capitão do mato atrás de você, pode ir. Mas todo mês você vai ter que vir se humilhar aqui. Por quê? Porque aí tá correndo juros sobre juros, você tá com uma dívida enorme. Então a cultura do pedir fiado do brasileiro, ela vem de uma época de euforia mal feita. Em que eu acho que eu tô te fazendo um favor de deixar você morar na minha terra, então você trabalha, e aí você fica devendo pro mês que vem uma conta que se eu descontar, você passa fome. Então olha como eu sou amoroso com você. Imagina ficar 70 anos nessa humilhação, porque você não consegue pagar um país que te deu armas para você caçar uns caras que ele te convenceu de que são bandidos. Então, todos os países árabes, eles estão falando, a gente está há 70 anos enriquecendo uma galera, e aí quando a gente falava basta, chega disso, quando a gente vai para o Conselho Internacional de Segurança, quando a gente vai lá para o fórum onde se debate a maneira como o jogo é jogado, a gente escolhe uma pessoa para falar, escuta, a ONU tem um país pra caralho. Mas só o interesse de Rússia e Estados Unidos está sendo defendido, só o interesse europeu está sendo defendido. Tem que parar com essa palhaçada aí. País africano, país árabe, também tem que ter voz nessa porra. E aí o que os Estados Unidos faz? Ah, é? Vou colocar na CNN que você é um bandido, ditador, anticomunista, antidemocracia, que você é comunista. E aí vão lá e matam o Muammar Gaddafi. E ele, toda a voz desses países é suprimida. Por quê? Porque se eu vou lá e falo a verdade, se eu sou uma barata que vai lá e fala a verdade a respeito do que está acontecendo, os caras vão lá e me matam e nada, absolutamente nada acontece com eles. Então o que acontece? Os países que estavam se matando aqui, eles falam, vamos parar de ser otário e vamos todo mundo se virar contra essa galera que está aqui pra acabar com essa porra, pra acabar com essa palhaçada? Vamos, então vamos. E aí o que acontece? Eu acho que tem uma bomba atômica aí, hein? Vou entrar aí pra ver. E a destruição de um país inteiro. E de onde saíram as tropas? Onde repousaram as tropas americanas antes delas irem para o Iraque? Onde estudaram, onde se prepararam, onde se alimentaram, e onde chegava o suprimento que depois era enviado para o Iraque durante toda essa guerra. Então, Israel está ali. E o que acontece? Israel tem a cartada do Holocausto. Então, e o Muhammad, no Vilela, ele fala isso de maneira brilhante. Ele fala, onde estavam os judeus quando antes do Holocausto na Segunda Guerra Mundial? Eles estavam todos espalhados por aqui, mas eles estavam aqui também. E aqui existia um convívio, e aqui todo mundo sobrevivia, tipo, essa esse esse ódio contra Israel, ele vem não porque o cara é judeu, ele vem não porque o cara é um agiota na Europa. Esse ódio contra o judeu vem quando o Estado israelense se posiciona aqui e dá armas para esse cara aqui, manda ele matar o outro lá e fala: eu não sujei minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas você tava matando os caras que estavam com umas armas que eu dei para eles também.
E quando esses caras aqui se voltam contra ele e falam, vocês são os arrombados, a gente vai socar vocês, aí ele dá aquela cartada do, ai, eu sou perseguido porque eu sou judeu. Judeu sempre foi culpado de tudo. Na Idade Média diziam que os judeus causavam doença. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, absolutamente nada. Mas os Estados Unidos sabia disso. Os Estados Unidos sabia que se ele alienasse o americano completamente com geografia, se americano fosse uma porta para a geografia e não soubesse a diferença entre país e estado e cidade, ele sabia que se ele ficasse demonizando o povo do Oriente Médio, dizendo que são todos roaches, os americanos acreditariam, e porque os americanos estão em todos os filmes de Hollywood, e porque os americanos vestem Nike, porque eles tomam Coca-Cola, e porque eles vão no Burger King, porque eles fazem não sei o quê, países que têm influência de Hollywood falariam esses caras são os certos, e eu gosto tanto desses caras que quando cai um prédio nos Estados Unidos em 11 de setembro, eu fico triste como se fosse eu morrendo ali, porque eu vivo me projetando nos Estados Unidos a todo filme, a todo seriado que eu vejo. Você tá entendendo que você não tem nada de americano, exceto a lavagem cerebral que foi feita em você, ao ponto de você falar, nossa, eu nasci no país errado, eu devia ter nascido em San Diego. Me identifico como alguém da... Quando eu falo que existiu uma sádica, terrível coincidência das maiores reservas de petróleo estarem justamente no local onde as cruzadas aconteceram. E por que as cruzadas aconteceram aqui? Pelo mesmo motivo. Porque a Europa cristã percebeu que se ele deixasse isso daqui na mão dos turcos, dos otomanos, que se ele deixasse isso daqui na mão dos muçulmanos, o mundo seria deles. Ah, porque o comércio aqui da Europa ficaria na mão deles e não na mão dos cristãos. Porque toda matéria, tudo que viesse da África e tudo que viesse da Ásia, e tudo que passasse para a Europa e tudo que viesse da Europa para ser distribuído aqui, enriqueceria os turcos e não eles. A gente vai deixar isso acontecer? Então, as cruzadas, elas nunca foram sobre Jesus Cristo. Elas nunca foram sobre o cálice sagrado. O cálice sagrado, na verdade, é isso aqui, né? É o delta do Nilo, que parece uma tacinha aqui onde Jesus bebeu o líquido lá. Então, olha como você é feito de otário, independentemente de Deus existir ou não. Independente de Jesus ser filho de Deus, quando você vai se matar aqui pelo cálice sagrado, você vai numa guerra geopolítica para morrer que nem um otário na mão de um cara que te fez de trouxa, que te enganou. Por quê? Porque ele falou assim: tá vendo aqueles otomanos ali, tá vendo aqueles turcos ali, tá vendo aqueles muçulmanos ali? É tudo bandido. E sabe o que Deus quer? Deus quer que você os mate ao ponto de, no alto da barca do inferno, o agiota não vai para o céu, o clérigo não vai para o céu, o rico não vai para o céu. Quem é que vai para o céu? Vai o parvo, porque ele é inocente e bom, que é quem a cristandade e posteriormente OTAN né, querem que você seja. Todo mundo quer que você seja um parvo, que não manja nada de geografia, que não esquenta com absolutamente nada do que é desse mundo, porque você acha que você vai para o paraíso. E quem mais vai pro paraíso? Os cruzados. Por quê? Porque eles lutaram numa guerra santa. Eles lutaram por Deus, como se Deus precisasse da ajuda de soldados e cavaleiros para proteger os seus interesses. Tem que ser muito imbecil para acreditar numa coisa dessa, mas as pessoas, os seres humanos, eles não conseguem se defender contra discursos de ódio. Se eu puder pegar o microfone e ficar gritando em praça pública que bolsonarista ou petista é tudo esses bichos aqui, que a gente tem que limpar essa infecção no planeta e acabar com eles, você talvez não vá, mas um percentual da população vai. E entre eles, alguns escutarão o chamado e começarão a dar tiro, mesmo sem eu ter mandado. E aí o movimento vai deixar de ser meu e vai fugir de controle. Então, os moderados, eles vão ser todos ignorados e só vai ser seguido aquele que for o mais radical. Hitler, assim, no topo, o cara que não tem escrúpulos, ele fala, tem que matar mesmo, e as pessoas vão e matam, porque é uma fragilidade do software, do nosso cérebro, que a gente
dar voz a esse tipo de discurso que desumaniza, porque a gente tem medo de ficar sem terra, a gente tem medo de ficar sem comida, a gente tem medo dos nossos filhos não terem um bom legado da nossa parte, a gente tem medo deles passarem necessidade. E quando a gente escuta que a culpa é do outro, você mexe, você atiça uma memória de quando a gente era primata e nem falava ainda. Porque a maior fonte de risco dos seres humanos nunca estava no mamute. A maior fonte de risco dos seres humanos nunca estava no tigre dente de sabre, porque a gente sabia que hora que esse bicho dormia, sabia como ele se movimentava, sabia como se proteger o acampamento dele, sabia como se proteger dele num ataque quando a gente trabalhava em conjunto. Então, desde sempre, desde que a gente existe, desde que nós somos os seres que nós temos, os maiores inimigos, o maior risco esteve em seres como nós, inteligentes como nós, que conseguem pular cerca como nós, que conseguem passar por baixo de muro como a gente. As maiores ameaças foram sempre o outro. Então, a gente lida com o medo, a gente tem necessidade de sentir medo, e a gente tem necessidade de fugir, de lutar e de conquistar. E essa necessidade, quando escuta alguém dizendo o problema está no bolsonarista, no petista, no cara que não gosta de judeu, a gente fala, meu Deus, eu vou salvar o mundo porque eu sou importante, eu nasci para brilhar, e aí você vai ser o cruzado da justiça e da bondade. Então, há muito tempo você olha para iraniano, iraquiano, uh, há muito tempo você olha para todas essas pessoas árabes do Oriente Médio e você vê pessoas prontas a se matarem, você vê pessoas prontas a se explodirem, você vê pessoas que não merecem chance de poderem prosperar porque toda a prosperidade deles eles vão usar contra o mal. Mas para você acreditar nisso é porque você escutou Hollywood durante 70 anos e porque você escutou academia durante 70 anos, porque você escutou uma das narrativas durante 70 anos. Então, quando Putin invade a Ucrânia, o que que eu, naquela época, penso? Fodeu, vão desumanizar o russo e vão fazer com o russo aquilo que fazem com o iraquiano e o afegão há 30 anos. Então eu tenho que aprender russo porque eu preciso aprender o que os caras estão falando. E aí, quando eu percebi que não, eu comecei a estudar chinês. E quando começa a guerra de Israel, o que que eu percebo? Que a guerra de Gaza e a guerra da Ucrânia é a mesma guerra, são os mesmos players, são as mesmas pessoas interessadas. E agora tem gente muito mais fraca sendo desumanizada e sendo assassinada de maneira muito mais brutal. Então, quando você me pergunta, Fausto, mas nem com o ucraniano que você estava depressivo aí pouco tempo depois da invasão, nem com o ucraniano você ficou desse jeito. Olha o tamanho da Ucrânia e olha o tanto de espaço de recuo que eles têm. Então, se você fosse ucraniano e você morasse em Donetsk, quando Putin entrou aqui, você teria ficado sabendo. E aí, se você, mulher, ficasse sabendo disso, o teu marido não ia poder fugir porque ele foi convocado, então ele é obrigado, porque senão ele é preso como desertor. Então você pegou seu filho e você saiu correndo aqui, e por onde você saiu correndo, você foi sendo acolhida. Por onde você passou aqui, de carro, de ônibus, de trem, as pessoas falaram, meu Deus, você mora em Donetsk, se fudeu, se lascou, mas toma aqui um prato de comida, vai pra lá, foge, corre, amiga. E você foi correndo. E aí, quando você chegou aqui em Kiev, você teve a opção de sair e se esconder na Polônia, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Inclusive, as suas amigas, elas, por exemplo, foram para Londres, descobriram que o marido delas morreu no conflito, encontraram um londrino e já estão grávidas. E assim se faz genocídio, porque o filho dessa sua amiga, ele vai ser inglês, ele não vai ser ucraniano. Então, é genocídio que está acontecendo aqui também? Totalmente. Os homens aqui desapareceram. Só que uma coisa é os homens falarem: eu não posso fugir daqui por causa de uma política do meu país, mas na verdade eles me enganam, então eu quero morrer aqui mesmo. E eu estou morrendo, mas a minha mulher e os meus filhos estão em segurança. Então, se eu ainda estou em idade militar e eu fui convocado, eu morro tranquilo, sabendo que a Lari vai ser cuidada por alguém e essa pessoa vai permitir que a Lana termine de se desenvolver com muita saudade de mim, mas pelo menos viva. Esse é o esquema do ucraniano. Agora aqui não. Aqui tem relatos de. Então, assim, tem a Rússia bombardeando sem avisar o lugar onde tinha civis e civis morrendo? Tem alguns casos de centenas de pessoas, talvez sim milhares ao longo desses 2 anos, mas foram sempre em zonas de conflito. E a Ucrânia sempre teve espaço de recuo. Em Gaza é diferente, porque o Israel vai e terra plana. Então, assim, tem relatos
de mulheres falando assim: eu acordei no meio da rua. Quando explodiu, meu marido foi arremessado, eu fui arremessada, eu no meio da rua escutei ele gritando: cadê meu braço, cadê minha perna? E eu fui correndo até ele, conversei com ele, então ele morreu. Essa pessoa também que ficou amputada. Então, essas pessoas que foram bombardeadas aqui, elas foram ditas saiam do norte. Então, elas se juntaram todas no sul. E o que está acontecendo? O sul está sendo bombardeado. Mas calma, a gente está bombardeando o Hamas. A gente não está matando a Palestina, gente. A gente está acertando bomba nesses caras aqui. Mas é com uma bomba que mata só esses caras aqui? Não, a bomba mata todo mundo, mas aí é porque os caras quiseram ficar lá. Você vê que o absurdo do argumento de Israel, as pessoas quiseram ficar lá, ela vale para toda essa região aqui, né? Porque aí você bombardeia sem avisar, mas pelo menos você falou saiam do norte, né? Você não falou que você ia bombardear no dia que você bombardeou, mas você pelo menos falou saiam do norte. Então, o argumento de Israel, ele vale para todas essas pessoas aqui, porque ele estava dizendo saiam do norte e o cara estava no norte. Então, beleza, ficou porque quis. Só que quando ele fala saiam do norte, a única opção, se isso daqui é tudo murado, se você não consegue sair daqui, a única opção é ir para o sul. Então, se você bombardeia o sul, então por que você mandou o cara sair do norte? É porque você queria economizar munição? Então, quando os caras comparam isso daqui ao Holocausto, o Hitler ele começou a matar judeu na câmara de gás para economizar munição, porque munição era cara e ele estava sendo muito demandado de munição no fronte de guerra. Quando os caras falam saiam todos do norte e começam a bombardear o sul, o que é isso senão vontade de economizar munição? Que mais pode ser? E o que isso daqui tem de diferente de uma câmara de gás? E aí os caras falam: se vocês não se entregarem, a gente vai explodir vocês no Natal de vocês. Ramadã tá chegando. Então, isso o palestino está escutando. Eles querem que a gente tenha memória de bombardeio no dia em que a gente reuniu a família e no dia em que nós estávamos orando. Essa reunião, essa ceia de Natal, ela vai ser marcada por um bombardeio e é quando muitos de nós vamos morrer. É isso que está sendo dito. E aí, quando eu digo que se uma nova base energética for inventada hoje, amanhã o Oriente Médio está em paz, é porque o Oriente Médio tá do jeito que tá, porque não é o que acontece em Gaza que importa. O que importa é que esse território não seja visto como árabe, para que todas as extrações, incluindo as de Gaza aqui no meio do mar, por que o Israel ele enxerga gente do Hamas no Líbano e bombardeia o Líbano? E os Estados Unidos não fala nada e fala, não, mas também, né, os caras deram motivo, né? Ó, por quê? Porque tem uma disputa por gás aqui no mar em que o Líbano está extraindo e Israel está falando isso daí não tá legal. Não, mas a gente venceu isso em cortes internacionais então, cara. Você já experimentou falar para um miliciano que você tem direito de comprar onde você quiser? Você já experimentou dizer para um líder de facção, ou de um dono de região, do dono de uma boca, de que você tem o direito de ir e vir e vender o que você quiser livremente? Você já experimentou falar assim? Então, Então, o que está acontecendo aqui é que essas extrações de gás elas estão sendo contestadas, porque se com o preço do gás natural o Líbano começa a vender para a Europa agora que o Putin não está vendendo, o que acontece com o Líbano? Se você permite o enriquecimento do Líbano, eles vão começar a investir em cultura, eles vão começar a investir em tecnologia. Eles podem ter times de futebol e contratarem o Neymar. Você pode simpatizar com o Líbano. E se você simpatiza com o Líbano porque eles têm uma cultura rica, porque eles têm uma produção científica rica, porque eles têm lugares turísticos lindos, porque eles ganham dinheiro com a venda de gás para a Europa, como que Israel vai bombardear depois lá para manter influência naquele território? Quando a gente diz manter influência, é manter bases de extrações para que Estados Unidos possa explorar. Então, se você permite que o árabe perca se você humaniza o árabe e permite que o mundo o veja como alguém que não é um roach, você se você fica puto com o fato deles estarem sendo bombardeados e você quer fazer alguma coisa a respeito disso. É por isso que é fundamental que nas igrejas
na Pentecostais, você tem essa narrativa de que Israel Estado, não Israel bíblico, que Israel Estado vai ter um papel muito importante no retorno de Cristo. Porque quem acredita na Bíblia acredita em qualquer coisa. Por quê? Porque não é o raciocínio lógico que te faz acreditar na Bíblia. Não estou chamando ninguém de burro. Eu estou dizendo que não é o raciocínio lógico que faz um cristão ser cristão. Ele tem que aceitar simplesmente porque é da palavra. E se o líder espiritual dele está dizendo que o Estado de Israel, o país de hoje, contemporâneo, ele vai ter um papel fundamental no retorno de Cristo e que, portanto, você tem que protegê-lo, o cristão vai proteger porque ele está acreditando que Deus está aqui. E se Deus está aqui, não adianta eu mostrar para você crianças bombardeadas em Gaza. Eu não vou te dar o desprazer de ter que ver uma pesquisa que eu fizer aqui sobre crianças palestinas hoje. Digita isso. Não digite isso em inglês. Caso você não queira ver o dia a dia de TikTokers que mostram como que é a vida no Palestina, não faça isso com você mesmo. Porque é deprimente. Senão você vai virar um militante na internet parecido comigo. Não, não faça isso, não. Mas você precisa de muita fé, você precisa de uma convicção religiosa muito forte para olhar para essas crianças e falar: não, mas se crescer vira terrorista. Porque é absurdo o que está sendo feito. Cada criança na Palestina poderia ser Alana. Cada criança na Palestina poderia ser o seu filho. E assim, é por interesse geopolítico e econômico. E aí, por que Maduro é tão poderoso? Ele é tão poderoso porque se isso daqui for uma democracia e todo mundo puder vender a sua participação no petróleo do país, os venezuelanos vão ser mais ricos que os suíços, eles serão mais ricos do que os japoneses na década de 90, eles serão mais ricos do que qualquer outro país. Isso daqui vira Emirados Árabes assim, ó. E a influência dos venezuelanos falando espanhol para o mundo inteiro dispara. Então, o que os Estados Unidos espertamente faz? Ele garante o poder na mão de alguém que ele sabe que não vai deixar o país prosperar. Eu vou repetir isso lentamente. Estados Unidos garante na Venezuela um poder que ele sabe que não fará o país prosperar. Sabe onde mais ele faz isso? No Brasil. Por que é que nós temos uma taxação das coisas que impedem que a gente gere riqueza com o nosso trabalho? Por que não dá dinheiro você sacar você tirar o seu dinheiro do Tesouro Direto e investir numa empresa e produzir? Porque se você for honesto e pagar todos os impostos e pagar salários dignos e não fizer maracutaia e não tiver nenhum amigo do rei do teu lado, você quebra. Onde mais os Estados Unidos aplica essa técnica de comprar a elite do país e comprar a liderança política do país e impedir que eles se desenvolvam para rivalizar com eles? E você achando aí que Lula ou Bolsonaro vai resolver o problema porque você acha que eles são poderosos, você é inocente. Eu diria outra coisa, mas eu prometi que eu vou parar de chamar vocês de burro. Todos somos. A gente não tinha como se defender dessa retórica. E aí, assim, isso, isso é novo? Não é novo. Quando eu descobri isso daqui, né, eu tinha 18 anos. A gente está falando de 1998. Só que em 1998, vai tentar segurar Hollywood no mundo. A gente estava do lado vencedor, entre aspas. Então, vai colocar na cabeça das pessoas que elas têm que ir no Kuwait fazer protesto para acabar com o bombardeio. Em 98 eu estava estudando isso na história, né? Na história de entre 89 e 92. Há um ponto de, eu lembro muito claramente, se em 98 o professor Correia estava me respondendo todas essas perguntas que eu fazia a respeito das cruzadas e da guerra do petróleo, em, dois, em 2001, quando eu estava no Japão, eu lembro muito claramente desse dia. Eu lembro muito claramente desse dia. Eu estava trabalhando num lugar que ferrou minha coluna, com fibra de vidro lá, e aí, na hora do intervalo, a televisão não parava de repetir a notícia de que o World Trade Center tinha sido explodido. Então, não paravam de repetir as imagens do avião lá e do prédio pegando fogo. E depois, quando eu tive um intervalo em horário, quando eu fui fazer o outro intervalo, aí tinha
o prédio caindo, desabando. E eu, inclusive, lembro de um cara que eu esqueci o nome dele porque eu esqueci o nome de todo mundo, mas tinha um brasileiro lá. E aí os japoneses falaram biru, e biru é building, é o jeito que o japonês fala building, porque os caras são toda trabalhada. Mas biru também é cerveja. Biru, prédio, biru, cerveja. E esse cara é muito louco, a hora que o prédio desaba assim e começam a cair aqueles escombros todos pro lado, o cara falou assim: Ó, o japonês tá falando aqui que é cerveja aquilo lá, velho, é um tanque de cerveja. Eu vi a história acontecendo. Quantos de vocês eram nascidos? E quantos de vocês sabiam o que estava acontecendo no mundo nessa época? Eu estava trabalhando já, estava carregando um rolo de fibra de vidro. E aí o que aconteceu? Fausto de 21 anos ficou feliz de ver isso. Eu me envergonho de ter ficado feliz disso hoje. Mas eu falei, isso daí aconteceu por aquilo que eu estudei no ângulo e que o Ferreiro e o Correia me explicou, né? Então, não é como se os afegãos, e eu não sabia que eram os afegãos ali, mas eu fui descobrindo ao longo dos dias, não é como se eles não tivessem motivos para odiar os Estados Unidos, e então eles vão e destroem um prédio que é o símbolo do capitalismo, que é o símbolo do mundo que pode ser construído porque o petróleo desses países aqui estava sendo roubado. É por isso que no meu vídeo da Lana eu faço vocês assistirem a Tocando de Fausto. um iraquiano experimentando comidas chinesas, porque eu preciso que você olhe para esse cara aqui e fale, nossa, que cara legal, por quê? Porque ele é iraquiano. Né? E aí tem o outro, e tem ele conversando com o sírio, e aí tem a menina que tá no Irã, e aí tem a menina que tá pagando 500 conto pra ir no museu mais caro do mundo, que é na Jordânia. E aí quando você olha para essas pessoas e para essas vidas que existem no mundo que você não conhece, aí você fala, cara, eles não são roaches. A maneira como eles abraçam o pai, a maneira como eles abraçam a mãe, a maneira que eles brincam com as crianças, a maneira como eles respeitam a família, a maneira como eles querem ser felizes, a maneira como eles querem viajar, eles são exatamente eu, só que falando árabe. E aí você fala, pô, mas a vida inteira me falaram que esses caras são bandidos. Inclusive, eu tô aqui porque eu tô aqui na Paulista pedindo golpe, porque eu defendo a democracia e porque pelo menos eu não sou esses bandidos comunistas. Não faz o menor sentido o que você tá falando, velho. O que você está falando é não me alinho com esses comunistas, por quê? Porque na sua cabeça chinês é isso daqui, na sua cabeça russo é isso daqui, na sua cabeça árabe é isso aqui, na sua cabeça. Só que aí você está falando hoje da maior população do mundo. Então, a maior população do mundo, ela tá aqui. E o que que tem aqui? Aqui tem velho pra caralho. Então, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque assim, até 20 anos atrás, estava safe você falar que árabe era uma sub-raça, eram sub-humanos e que tinham que ser mortos mesmo, porque se crescessem virariam terroristas. Tava ok, por quê? Porque os Estados Unidos mandavam no mundo, ele era forte, ele era capaz de proteger. Só que agora, se você fica gritando na Avenida Paulista em português, numa época em que a traduz simultaneamente aquilo que você fala para o mundo inteiro, caso ele tenha interesse em te escutar. Quando você diz que esses caras aqui têm que morrer, você está falando dos vencedores dessa guerra de hoje. E as suas palavras podem ser usadas contra você amanhã. Então, eu trabalho tentando impedir que pessoas surtem aqui, e as pessoas que estão aqui na vida corporativa, os vencedores da vida corporativa nesse país aqui, eles estão todos desesperados porque eles não estão aguentando as demandas desse cara aqui. Porque esses caras aqui, para sobreviverem no empresariado brasileiro, estão tendo que pedir coisas cada vez mais absurdas que essa galera aqui não está conseguindo entregar. E sabe o que esses caras estão falando aqui? O capitalismo falhou, e eu estou falando para eles, não, não foi o capitalismo que falhou. Se a sua farmacêutica, se a sua automobilística, se a sua empresa não conseguir sobreviver aqui, o brasileiro não vai parar de comprar carro, não vai parar de comprar remédio, não vai parar de comprar produto de higiene. O brasileiro vai continuar tendo que comprar, só que talvez as suas novas empresas elas venham dos novos vencedores do mundo que terão vantagens competitivas que americano e europeu nenhum vai conseguir bater.
Então, ao invés de desumanizar metade do mundo e querer que eles morram, que tal olhar para eles como pessoas que eles são, iguais como nós, pessoas que só querem cuidar de suas famílias, de suas vidas, pagarem seus boletos e não atrapalhar na vida dos outros? Por que a gente não começa a enxergar essas pessoas como elas de fato são? De repente você pode encontrar uma iraniana e falar, puta que pariu, como você é gata, nunca vi uma mulher assim tão bonita, casa comigo. Por que você vai querer ficar reduzindo as pessoas àquilo que você decidiu acreditar que elas são, desumanizando, querendo tacar bomba, quando na verdade você pode descobrir aliados que estão querendo se libertar dessas lentes de contato aqui que foram colocadas nos olhos de árabes americanos e que nós compramos porque a gente achou chique, porque a gente falou é da Apple, bora. Então, você tá com medo de pessoas do mal porque esses caras aqui precisavam de desculpas para se bombardear. Você está há muito tempo com medo de pessoas do mal, e agora você pode falar: nem essas pessoas aqui são 100% do bem, e olha, essas pessoas aqui são humanos como eu, então eu posso fazer novas amizades. Inclusive, eu posso descobrir, nesses países aqui que não param de prosperar, onde é que eu vou fazer intercâmbio. Porque o que vocês acham que é mais promissor para daqui 15 anos e fazer intercâmbio em Detroit, Estados Unidos, ou vir fazer intercâmbio no Irã? Se você pesquisasse sobre o Irã hoje, você se surpreenderia. Chega, né? É, teve um pouquinho de história, teve um pouquinho de tudo. Tô cansado. Ótimo dia pra vocês.